De volta aqui com o Gazeta Entrevista e a nossa análise da pesquisa divulgada ontem pela TV Gazeta com as intenções de voto para governo, para Senado, pesquisa realizada entre 22 e 29 de maio em todos os municípios do Acre com 1.200 eleitores. A gente falava ainda há pouco, antes do intervalo, sobre a associação do cenário político nacional com o cenário local e o que isso respinga nos candidatos. Professor. Eu lembro que quando o Marcos Alexandre ganhou em primeiro turno em 2016, a reeleição, eu te disse, não sei se foi aqui ou se alguma coisa que eu escrevi, de que essa eleição para prefeito era muito. A percepção que o eleitor tem numa eleição municipal é muito vinculada à gestão local, os problemas locais da cidade. Eu acho que o Marcos, o Rio Branco representar 47% do eleitorado, ele trazia o ônus e o bônus de ser o prefeito. Como ele era bem avaliado, obviamente o nome dele aparecia no ano passado, enfim, como um candidato que estava liderando as pesquisas. Não vejo que essa eleição para governo, ela fuja um pouco dessa característica do eleitor e da percepção que ele tem do candidato e do gestor que ele pensa como governador de estado. Eu não vejo assim, diferentemente, que eu acho que o Cuitan, ele pensa uma vinculação... Pensa diferente, mas eu não acho que... Não que ela não exista, mas eu acho que ela não é suficiente, por exemplo, para dizer, olha, o desempenho, digamos, esse declínio da candidatura da Frente Popular está muito vinculada ou é determinada por uma avaliação negativa que o eleitor acriano faz do cenário nacional. Eu acho que está muito mais vinculada nos dois nomes, esses dois jovens, né? Que se apresentam como a continuidade de um governo que já vem demonstrando historicamente um desgaste nas últimas eleições, isso é natural, há 20 anos, é impossível você conseguir manter o mesmo desempenho. Então isso vem se acumulando nas últimas eleições e pela primeira vez, talvez, nós tenhamos um candidato da oposição que é uma figura nova, não está vinculado à imagem que historicamente os partidos aqui no Acre, o PMDB, enfim, a gente sabe que o berço político do Gladson é ali, né? O PP, PMDB, mas só que do ponto de vista do eleitor comum, ele enxerga, na verdade, o Gladson Cameli como um jovem, né? Bem nascido, tem um sobrenome forte, isso a gente tem que considerar, né? A gente não pode fugir dessa ideia das oligarquias comandarem os partidos, e o eleitor vê nesse jovem, assim como viu lá em Jorge Viana, no início no final dos anos 90, vê no Gladson uma alternativa política viável, diante de um quadro político partidário já extremamente fragilizado da Frente Popular e de um prefeito que colhe agora talvez o pior dos mundos na sua candidatura a governador, que é uma situação do município que nos últimos 6 meses ficou muito piorada. E tem um reflexo do governo também, né? Não, claro, a gente não pode fugir nunca, a administração municipal, a gente não pode desvincular da administração do governo. Estadual. Porque o governo é que, na verdade, tem, inclusive, nos anos em que o Marcos vinha velejando aquele evento, a gente sabe muito bem que programa Ruas do Povo e toda a estrutura que o governo do Estado dava como suporte da gestão dele. Dificilmente ele conseguiria um desempenho que conseguiu nos últimos, principalmente nos 4 anos que governou, sem a ajuda do governo do Estado, o que é natural em qualquer Estado, mas aqui muito mais. Vamos para a eleição do Senado. Uma prefeitura sem o governo do Estado aqui é... Vamos lá, os números para o Senado, eu peço à produção que coloque aí o cartão. Pesquisa espontânea, soma dos 2 votos, eu lembro que é espontânea, né? Não damos opção para o entrevistado, ele tem que lembrar em quem vai votar por si mesmo. Jorge Viana, 5%, Sérgio Petecão, 4%, Márcio Bittar, 3%, Minoro Quimpara, 2%, Ney Amorim, 1,8%, aí vem o Pedraza, 0,8%, Sanderson Moura, 0,7%, brancos e nulos, 6%, e não sabem ou não responderam 74,7%. Antes de comentar esse dado aí, deixa eu emendar aqui com a estimulada, que é a soma dos 2 votos para senador. Aí a gente tem mais uma visão ampliada. Jorge Viana, 39%. Sérgio Petecão, 33%. Márcio Bittar, 32%. Ney Amorim, 22%. Minoro Quimpara, 12%. Sanderson Moura, 6%. Pedraza, 2%. Brancos e nulos, 19%. E não sabem ou não responderam, 35%. Eu chamo a atenção mais uma vez para o índice de eleitores que não sabem em quem vão votar, ou não querem dizer. 74,7%. Rogério, para mim,
Essa abordagem a respeito do Senado é que melhor exemplifica esse contexto eleitoral. Primeiro, surpreendente a performance do Minoro, 12% na estimulada, uma pessoa que tem uma agenda estritamente acadêmica, elitizada, ainda não conhece as ruas como uma pessoa em campanha. Mas a população já conhece mais a UFAC É. do que há 5, 10 anos atrás. E o trabalho que ele fez lá. Isso é fato. Enfim, 12% é algo interessante. E por que é interessante essa disputa para o Senado? Você vê ali Petecão e Márcio Bittar com a diferença de 1 ponto percentual, se não me falha a memória. Então, em outra disputa, essa ideia de que se a oposição tivesse uma agenda comum, um projeto comum de poder, a oposição poderia ter as 2 vagas, talvez, para o Senado. Se houvesse esse entendimento, esse consenso entre eles. Mas o que não há, está longe disso. Longe. Eu acho... Você terminou? Sim. Eu acho que os dois dados importantes, eu acho. A primeira é esse que o Itan coloca, que é o desempenho do Minoro, professor Minoro, que realmente não tem uma agenda pública no sentido, uma pública eletiva, vamos chamar assim. Popular. Né? Popular. Ele está muito restrito à administração, mas a gente não pode esquecer que ele administra o 3º orçamento do Estado, né? O campus universitário, e que nos últimos anos, conforme o Rogério colocou, a UFAC se abriu mais, né? As intervenções que o professor Minoro fez na UFAC, elas chegaram ao conhecimento da população que no entorno da universidade, que passou a ocupar mais o espaço, e também aquela propaganda boca a boca, né? Como a UFAC tá. Então ele está colhendo um pouco disso, mas só isso não é o suficiente. Eu acho que vem muito nessa coisa de você ter, por exemplo, o professor Minoro, talvez o candidato que esteja mais preocupado com o desempenho do Minoro é o Jorge Viana, por duas questões. Se nós pegarmos o histórico, quando o Jorge foi eleito, hoje, nesse mesmo período, há 8 anos atrás, ele tinha mais de 60% de intenção de voto. Hoje, sistematicamente, as pesquisas indicam que ele chegou no teto. Deixa eu dar a rejeição dos candidatos, então a gente completa a análise. Põe aí, por favor, produção. Rejeição dos candidatos ao Senado. Jorge Viana tem a maior, 28%. Ney Amorim, 23%. Sérgio Petecão, 19%. Márcio Bittar, 17%. Minoro Quimpara, 8%. Sanderson Moura, 7%. Pedraza, 7%. E não sabem ou não responderam, 29%. É aquilo que o professor falou, Jorge Viana tem 28% de rejeição. Veja bem, nós estamos falando... É claro que ele ainda tem uma eleição, ele tem uma posição, né, digamos, se não é consolidada no momento, mas é uma posição de vantagem, 39%. Mas a gente não pode esquecer que no mesmo período, há 8 anos atrás, ele detinha 60% de voto, até porque tinha sido governador e tal. E você tem agora, na verdade, aí 3 candidaturas, eu diria 4 candidaturas, com potencial de crescimento para esse segundo lugar. E nós não podemos esquecer que o segundo lugar do Petecão e do Márcio não está muito distante do Jorge Viana. 39 para 32 é uma distância que... Hoje eu acho que o senador Jorge Viana está preocupado com a eleição para governo? É claro que sim. Mas eu acho que ele está muito preocupado com a reeleição dele para Senado. É uma leitura possível. Agora, o Ney Amorim, que todos falávamos boca a boca que iria surpreender, o desempenho dele nessa pesquisa deixou a desejar. Não foi um desempenho assim, foi surpreendente do ponto de vista negativo, né? Não foi algo assim que foi muito mais impactante, por exemplo, o desempenho ele do Minoro. aparece em quarto na estimulada, né? Com 22 pontos. A expectativa era de que fosse mais. Na verdade, a eleição para Senado, ela não tem tido muitas mudanças ao longo desse período, ao longo desse ano. A de governo, nós vimos uma variação muito maior. A de Senado permanece ali, muito pouca variação. O Rogério, se você me permite, já voltando um pouco à reflexão que o professor fez anteriormente, é interessante ver essa situação para governo especificamente, a respeito dos 2 nomes jovens, as 2 lideranças jovens e novas no cenário político regional. Mas se nós formos destrinchar o que cada um pensa a respeito, por exemplo, de desenvolvimento, a gente vai perceber que é 6 e meia dúzia. Qual a diferença fundamental de um projeto de desenvolvimento regional que Marcos Alexandre pensa
que é muito distinta do que o Gladson Mas Cameli. isso agora, né? Porque a Frente Popular até então se concentrava na florestania, né? Uma agenda ambiental muito forte e uma repulsa completa à abertura do Estado para o agronegócio, para a agricultura em larga escala. Perfeito. Isso era a retórica do governo do Estado, que o Marcos Alexandre se identifica. Qual é a alternativa que o Gladson Cameli representa que vai fazer frente a esse tipo de situação? Mas a questão é de coerência, né? Porque o Bocalon vem defendendo o produzir para empregar há décadas. E o PT agora que abraçou essa agenda. Mas, né? Rogério, veja só, você ter o discurso de que fortalecendo a economia você gera renda e riqueza, nós voltamos pelo menos 300 anos na história. Isso aí, os fisiocratas já falavam isso na França no Deixa eu século ver a XVIII. opinião do professor. Então, professor. O que até o Itan coloca, realmente, é claro que de um Estado, o Brasil ainda é um país, digamos, do ponto de vista de um parque industrial, apesar de nós sermos um parque industrial maior da América Latina, sermos a sétima, oitava economia do mundo, nós padecemos muito ainda, obviamente, de produção de matéria-prima, né? Ou seja, de agricultura, enfim, produção de proteína animal e tal. O Brasil o Acre, não poderia ser diferente, aqui, o nosso posicionamento geográfico, o nosso histórico, nos coloca numa situação muito mais complicada. É claro que a agricultura, a questão da pecuária é importante, mas eu acho que, e aí, essa questão de, muito bem, o que o Marcos está pensando, essa questão de florestania, eu acho que acabou lá no segundo mandato do Jorge Viana, né? Tem que ser muito tolo para acreditar que aquilo ali tinha bases, digamos, sólidas para se apresentar como um projeto de médio e longo prazo para o Estado. Obviamente que não. À medida que as eleições foram sucessivas e a necessidade de você conquistar o poder e manter-se no poder, vai se mudando o discurso, passa pelo Binho, que tenta dar um perfil um pouco mais técnico, ampliando essa questão do zoneamento, o que a gente pode produzir, mas também fica muita coisa no papel, pouco se vê. E depois do governo do Tião, essa coisa, hora é ovelha, depois é peixe, depois agora me parece que é bambu. E a gente sabe que tudo isso são discursos, né? São discursos que não têm sustentação, digamos, material, prática nenhuma. O Acre precisa. Aí eu acho que cabe aos dois candidatos sentarem-se aqui e nos apresentar o que eles querem para os próximos 20 anos. E aí eu lembro os partidos, Rogério. Os partidos, me parecem que... Porque todo partido, seja ele qual for, ele tem uma agenda muito maior do que qualquer governo. Os partidos, eles têm uma importância fundamental no processo democrático. Então, eles estão completamente omissos em relação a essa discussão. Esse debate a respeito de florestania, não sei se me parece que tem algumas situações a respeito de desenvolvimento que não foram nem sequer formuladas perguntas. Então, a busca de respostas fica difícil. A esperança é que, no período eleitoral, a coisa seja debatida de forma mais profunda. Parece que se omitiram. Olha, o tempo acabou, não dá. Eu só quero uma avaliação rápida do cenário nacional. Pesquisa com Lula e sem Lula. Olha só. Jair Bolsonaro, 32%. Vamos logo para a estimulada, produção, porque aí a gente pula a espontânea e aí já vai para a estimulada. Pode colocar aí o cartão em seguida. Jair Bolsonaro, 32%, Marina, 18%, Lula, 17%, Alckmin, 5%, Ciro Gomes, 2%, outros somam 3%, brancos e nulos, 9%, não sabem ou não responderam, 14%. E aí, em seguida, tem o cenário sem o Lula, o Bolsonaro herda um pouco desses votos, aparece com 34%, a Marina herda muito mais, com 24%, o Geraldo Alckmin com 7%, Ciro Gomes 3%, outros somam 3,6%, brancos e nulos 11%, não sabem ou não responderam 17,4%. Para a gente fechar, professor, o que o senhor acha desses números? Primeiro ponto, é natural que candidaturas como de Jair Bolsonaro, elas são muito férteis quando você tem um cenário de insegurança, que a população se sente acuada, e o candidato capta esse sentimento de indefesa, fazendo um discurso, aquele discurso mais radical, de que você tem que estar armado, quer dizer, tratar a violência, o problema da violência, como algo que você possa resolver armando a população. Mas esse tipo de discurso, ele tem ressonância na sociedade, numa sociedade que está com medo.
Portanto, nesse momento, eu acho que o melhor cabo eleitoral para o Bolsonaro tem sido o governador Tião Viana e a política de segurança pública que ele tem implantado no Estado. E tá, para encerrar. Bom, acompanho o raciocínio, em parte o raciocínio do professor Nilson. É lamentável, né, que Jair Bolsonaro esteja com esse desempenho aqui no Acre. Lamentável porque Jair Bolsonaro entende a política pública na base da marreta. Isso é uma situação complicada. Agora, só lembrando, Rogério, o Acre nunca foi generoso com o PT. O Lula sempre teve dificuldades de vencer aqui, Dilma teve dificuldades de vencer aqui. Então, assim, havia sempre um esforço por parte do governo para não ficar mais constrangido do que normalmente fica com derrotas sucessivas, porque se é uma pessoa que deveria ter um desempenho extraordinário aqui nos últimos anos, seria o Lula e quaisquer os candidatos que ele apontasse. No entanto, o eleitor acreano não observa assim. Porto Acre deu a maior votação proporcional do país para José Serra, que inclusive esteve aqui uma época e foi lá agradecer os votos. Então, agora, Marina Silva, eu acho que Marina é um fator intrigante. Cobra-se dela posicionamentos mais firmes e mais claros a respeito dos problemas brasileiros. Acho que ela precisaria ouvir um pouco mais isso, talvez o desempenho dela fosse mais... Bem, agradecer aqui a análise e a presença de Itan Arruda, editor do site agazeta.net, e do professor Dr. Nilson Euclides, cientista político e um entusiasta do desenvolvimento racional. Não é, professor? Ciência. Claro, a ciência é a base de qualquer sociedade que quer se desenvolver e se considerar civilizado. Sem ciência não se faz história. Muito bem, gente. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco, é só um instante, até já.